Eu sou formada em computação e tenho mestrado na área de ciência da computação e doutorado em engenharia da produção de sistemas na área de inteligência aplicada com foco em acessibilidade digital. E também sou formada em matemática, então minha experiência na área de educação vem desde a época em que eu fiz matemática, licenciatura em matemática, e eu comecei por um período curto de tempo a dar aula de matemática. Logo após eu fui fazer mestrado e doutorado e parei, e quando eu voltei para Belém, iniciei aí a minha carreira na universidade. E na educação especial, a educação especial é uma modalidade de ensino que vai desde a educação infantil até o ensino superior. Eu nunca trabalhei assim diretamente com educação especial, E o público-alvo da educação especial são as pessoas com deficiência, as pessoas com altas habilidades e superdotação e as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento. A minha relação com a educação especial é por meio dos projetos de pesquisa e de extensão que a gente desenvolve na UFA, por meio do Acessar, que é o Programa de Inovações Tecnológicas para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, lá a gente tem cursos de informática, robótica educacional, que é quando eu interajo mais com as pessoas que são o público-alvo da educação especial. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, daí depois eu fiz o mestrado em engenharia de produção, em Florianópolis, e um mestrado na área de mídia e conhecimento. Daí aí, dentro dessa área de mídia e conhecimento, você acaba discutindo ergonomia, acessibilidade, usabilidade, toda essa demanda aí conceitual voltada à produção de software. Fui para São Paulo trabalhar com educação à distância e durante esse período eu também fui professor de ergonomia na Universidade AMB Morumbi. E lá a gente discutia muito essa questão da usabilidade, da acessibilidade, porque eu era professor do curso de design, E essa é uma discussão muito presente no curso de design. Passei um tempo na Universidade do Tocantins, que é a Unitins, a Universidade Estadual. Fiz um trabalho em educação à distância lá, muito bacana, uma universidade super bacana de trabalhar. E fiquei 2 anos lá e depois fui para a Universidade Federal Tocantins. Mudei de universidade e fui trabalhar nos cursos de licenciatura, sobretudo inicialmente na pedagogia, onde eu ministrava a disciplina de tecnologias educacionais. E agora eu sou professor do curso de graduação de Letras Libras e também professor do programa de pós-graduação em modelagem computacional de sistema. E a minha ação dentro do curso de modelagem computacional está muito direcionada à questão das tecnologias educacionais. E recentemente, de uns 2, 3 anos para cá, a gente está começando a trabalhar muito mais com essa questão da acessibilidade e fazer estudos mais pontuais a respeito disso. Nesse momento de isolamento social, as escolas, as instituições de ensino como um todo, não somente as escolas de ensino fundamental, mas também as universidades, estão usando a tecnologia para mediar essa comunicação entre o professor e o aluno. Eu acho que o que falta muito é uma tecnologia acessível
e uma tecnologia usável, ou seja, não basta ter somente o acesso, é preciso que o usuário, qualquer usuário, consiga interagir. E além disso, a gente precisa se preocupar não somente com o acesso tecnológico, mas também acesso aos conteúdos que são disponibilizados nos ambientes aí virtuais de aprendizagem. O mundo não ia demorar para enxergar algumas necessidades específicas que existem, né, na nossa sociedade, e com a pandemia não, a gente está saltando aos nossos olhos, sabe? Está saltando aos nossos olhos. E as pessoas com deficiência são sujeitos de direitos, eles têm direito, está lá na Constituição, todos têm direito à educação. E aí eles estão começando a lutar, né? As famílias, as pessoas com deficiência, por esses direitos. E a tecnologia está ajudando nesse processo aí. Depende do tipo de deficiência específica que nós estamos falando, depende da faixa etária, depende de uma série de fatores que são aí importantes para, inclusive, responder isso. De que tanto a escola pública quanto a escola particular, tanto as séries iniciais quanto o ensino médio, ou mesmo as instituições de ensino superior, elas não estavam preparadas para um momento como esse. O problema não foi o uso da tecnologia e o distanciamento. O problema está sendo e foi a falta de metodologias apropriadas para que se dê conta da aprendizagem do aluno. Tá? O que nos falta hoje são programas eficazes e políticas públicas eficazes de inclusão digital para que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Estou falando de escola, tá? Não estou falando de outra coisa, vamos focar aqui, estou falando de escola e, obviamente, universidades. E uma reformulação significativa nos currículos das universidades. Eu acho que esses são dois problemas que a gente não pode mais deixar de reconhecer no nosso dia a dia, tá? Que antes de qualquer coisa, isso não só para pessoas, não só para os professores que vão dar aulas para pessoas com deficiência, mas para qualquer professor. Quando você vai pensar em dar aula remota, né, usando uma tecnologia, você tem que considerar que a acessibilidade ela é caracterizada pela flexibilidade da informação. O que eu diria para os professores que é um processo de entender os usuários que vão utilizar, né? Entender a criança, entender aquela família, conversar com a família, conversar com a criança, mesmo que seja uma criança, sabe? Ela precisa participar de todo o processo. E aí a tecnologia ela vai facilitar muito e cuidar muito com o conteúdo. Que conteúdo que eu estou disponibilizando naquela tecnologia? Tá? O tal do design inclusivo, né? Inclusive dos conteúdos. Ele não pode trabalhar da maneira convencional ou tradicional. Ele vai ter que se apropriar da tecnologia e das linguagens que a internet e as tecnologias apresentam. Caso contrário, o trabalho dele não vai ser eficaz. Então, ele vai precisar, na verdade, se reformular, né? Aprender mais sobre metodologias ativas, aprender um pouco mais sobre o fato de que o aluno tem que se expressar ou expressar aquilo que ele está reconhecendo, aquilo que ele está significando naquele dado momento. Entender, na verdade, que você tem uma série de jogos ou games que podem, na verdade, auxiliar no processo de aprendizagem. Então, tudo isso é muito amplo. O conselho que eu dou aos professores é que, para nós professores, né, é que a gente se atualize constantemente. A profissão professor é uma profissão muito séria, talvez a mais bonita de todas, porque você jamais vai parar de estudar, você jamais vai parar de se atualizar, você jamais vai parar de ler
e cada aluno, e cada classe, e cada ano escolar se apresenta de maneira diferente, né? Eu acho que a grande questão da sala de aula ou da escola, de ser professor nesse momento nada é igual e nós não somos iguais. Acho que esse que é o problema que nós temos que ter clareza. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E a tecnologia, talvez, se bem articulada, ela pode minimizar essas diferenças.